Aê, aqui ó, a plateia pro robô aqui, aê! Acostumado, certo? Bom, prazer conhecê-los, tá, gente? Eu sou goiano lá de Catalão, que é divisa com Minas, foi onde eu cresci, tá? Minha formação é em engenharia, morei aqui em São Paulo, particularmente lá em São José dos Campos. Saí de lá com alguns problemas emocionais do IPA, mas o que não mata fortalece, né? Bom, e aí eu voltei para Goiânia, casei com a paulistana, né? Que também é de técnico. Nós somos o casal IA, e eu lembro do dia que ela decidiu que eu ia fazer essa, entre aspas, essa parte de comunicativa do casal, sabe? Mas enfim, na universidade como professor, era que todos os meus alunos queriam ser professores também. E eu me lembro desse dia porque eu me senti mal com isso. Eu acho que a gente precisa formar novos cientistas, mas quando numa área tecnológica todo mundo quer ser cientista também, e a carreira no Brasil científica ela está em universidade pública, eu achei isso muito estranho, certo? E como eu já tinha empreendido antes, eu e até a gente tentou mudar um pouco esse cenário, usando algumas consultorias, levando para dentro da universidade e tal. 15 anos depois, o Centro de IA, ele é uma organização sui generis dentro da universidade, que tem mais ou menos 1.100 e poucas pessoas contratadas. Só no ano passado a gente levou para dentro da universidade 70 e poucos milhões, isso é mais do que a universidade recebe de orçamento discricionário do governo por ano. Tá? Sério? Isso eu não sabia. Olha aí, ó. Por isso que eu falei com a entidade sui generis, né? E aí a gente tem como modelo de negócio, basicamente, monetizar a formação, tá? Desculpa, claro. Professor, Pode interromper, mas a universidade, eu não sei se eu perdi um pedaço, mas ela é qual universidade? Universidade Federal de Goiás. Em Goiânia. Então continua morando em Goiânia. Continua morando em Goiânia. E eu acho que o Centro de IA, ele não teria dado certo em outro lugar, tá? Por razões que eu posso explicar depois. Mas, então, no final do dia, a gente promove a formação de recursos humanos e atende demandas de empresas por inovação, tá? Então, a gente já faz isso antes da Hype, já são 15 anos, né? E hoje a gente tem 77 contratos ativos de inovação, desde startups nascentes até empresas de grande porte, como Itaú, Globo, Natura, Positivo Tecnologia, Vivo, VEG, são algumas dessas empresas maiores que têm negócios conosco, certo? Fora empresas médias, é muita gente, né? Então, no final do dia, a gente promove a formação, ao mesmo tempo que busca inovação, e ao longo de 15 anos a gente ajudou a viabilizar produtos que têm um alcance aproximado de 150 e poucos milhões de pessoas aqui no Brasil. Só que isso está, obviamente, atrás de... a gente é o white label da história, né? Talvez da história mais recente, 2019 a gente foi pioneiro, a gente foi o primeiro baixo do Brasil, tá? Por quê? Porque a gente já percebia isso com os nossos parceiros e tinha uma dificuldade de contratação, nós também sofríamos com isso, que era uma competência formada a nível de pós-graduação, certo? Dentro de especialidades, dentro de engenharia e computação, e a gente resolveu fazer esse movimento de criação de um bacharelado de IA, que foi o primeiro do país, né? Tomamos um risco danado, né? Fizemos isso sem orçamento público, tá? Basicamente chamamos alguns parceiros que tinham relação com a gente quer fazer isso, você ajuda, né? E aí a gente arcou, depois a universidade entrou, mas no primeiro momento a gente articulou isso com os próprios parceiros, certo? Quem eram os parceiros? Um punhado de amigos empresários que já tinham ganhado um bom dinheiro. Então começou fora da UFG? Fora da UFG. E depois a gente conseguiu o apoio do governo do estado também, tá? É importante dar esse mérito, mas o que deu coragem foram esses amigos que
que tinham uma relação já de alguns anos de projetos de inovação conosco. Enfim, então hoje já formamos aí a segunda turma, conseguimos mudar alguns paradigmas, né? Na área de exatas a evasão é muito grande, eu não sei se vocês sabem disso, né? Entra 40, forma 4, 5, certo? E a evasão no bacharelado de A nosso é de 3%, é empatado com medicina, para vocês terem ideia, tá? E nesse ano a gente foi a nota de corte mais alta para entrar na Universidade Federal de Goiás, 830 pontos. Para quem não sabe, você fazer 800 pontos no SISU é quase você gabaritar. Tá? Qual que é o máximo? É uma conta complexa, Tá bom. tá? De teoria de resposta ao item, mas eu nunca conheci ninguém que fez mais do que 850 e pouco. Eu nunca conheci, tá? Enfim, então, mas o que causa esses resultados, né? Essa formação atrelada a um perfil mais inovador, mais empreendedor e atrelado com a indústria, tá? E eu até dei uma palestra lá em Boston no ano passado sobre esse case de sucesso, porque a gente faz com que um aluno da graduação ganhe dinheiro durante a formação, entendeu? E a gente quebrou alguns paradigmas com isso. Até semana passada eu mostrei para uma repórter, né? Eu falei, vamos abrir aqui o painel aqui na hora. Eu abri e o cara estava ganhando R$12.000 no último ano da graduação. Tá? Então, isso são... É claro que para vocês, empreendedores, é uma coisa comum você trabalhar a meritocracia, certo? Mas para a universidade não é, gente. A meritocracia ela é medida de outras formas um pouco mais acadêmicas, né? Então, isso é uma mudança de modus operandi e é um dos pilares que faz o centro funcionar, porque você não precisa esperar ter uma conclusão de uma graduação, de um doutorado para ser reconhecido, né? Obviamente a gente só faz isso graças a esses parceiros, né? Enfim, esse é um pouquinho do CND, acho que eu já falei demais. Né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Você comentou de parcerias com algumas empresas, e alguns de nós trabalhamos para eles, inclusive. Você tem algum case que você pode comentar? Vários, poderia falar até amanhã de manhã, mas não vou fazer isso. Mas tem alguns que a gente tem, já são públicos e a gente tem uma liberação parcial para contar. Depende, o que vocês querem saber? Financeiro, saúde? O número de impacto de pessoas, eu acho, né? Bom, tem diferentes perspectivas, né? Eu acho que um caso, pelo menos que me impacta muito, uma empresa grande, você fazer ela ganhar dinheiro é uma coisa, mas você fazer uma empresa crescer, eu acho que dá um senso de recompensa maior. Um caso recente que a gente teve foi de uma empresa de software por orçamentação veicular, que ela era bem pequena. E a gente fez uma tecnologia curiosa, que é você tirar a foto do seu veículo, na hora que você tem um sinistro, e aí a IA que gera o orçamento daquele sinistro, inclusive da parte interna, que é a grande magia dessa solução, não é só da funilaria, entendeu? Então, essa empresa ela tinha algum mercado, que eram as oficinas médias, tá? Essas redes pequenas de oficina, sabe? E ela não conseguia entrar nas seguradoras. E a seguradora é um ótimo deal, porque se você entra numa seguradora, ela traz 2, 3 mil, 4 mil oficinas juntos, né? Então, a gente desenvolveu essa tecnologia, foi uma dissertação de mestrado, inclusive, né? E a Cilia tecnologia, ela cresceu muito, assim. Hoje, todas as seguradoras usam essa tecnologia, menos a Sul América. Tá? Então, todo mundo tem seguro de carro, e é por isso que algumas seguradoras, inclusive, estão pedindo foto de vocês na hora de renovar, mesmo sem sinistro, tá? Por causa dessa tecnologia, entendeu? Então, pelo menos nos anos recentes, foi o caso que me impressionou muito, assim, né? Porque foi um crescimento muito, muito exponencial mesmo. Os alunos têm patente, alguma coisa em relação a... Nesse caso, pertence integralmente à empresa, tá? Porque a empresa bancou o risco, né?
E o aluno, hoje ele mora num sítio, trabalha como ele quer, quando ele quer. ganhou uma boa grana. Mas tá ainda trabalhando na Síria? Tá. Ele tem uma margem longa para trabalhar lá, né? Explica um pouco como é que é esse processo da Síria, só para... Ah, Que é bem... você saca o seu smartphone e tira fotos do veículo. Porque antes esse processo, ele é demorado. Ia um cara com uma moto tirar foto do veículo lá na oficina, antes de autorizar o reparo. Você precisa de uma orçamentação, entendeu? Para saber se não é sinistro total, se passou da franquia. Você precisa de um plano, mesmo que esse plano seja mutável durante o reparo. Tá entendendo? E aí você ficava lá 10 dias esperando só essa fase de orçamentação, tá entendendo? Né? Então a tecnologia reduziu isso para instantâneo. E Tira a foto e dá orçamento exato. das partes que vão ter que fazer só pela foto externa. Mas tem outros, assim, eu só citei um, né? Só externo. Eles estão fazendo uma vistoria também, né? Sim. Eu fiz agora recente a reclamação do seguro, eles pediram É culpa nossa. Então, o pior foi eu achar o número do chassi. Eu sei. Isso aí deu um trabalho. É porque a hora que você tira a foto, você está alimentando a base, né? O chassi dá trabalho até hoje. E saúde, o que você desenvolveu? Ótimo. Eu acho que a melhor tecnologia que a gente fez para saúde foi o de complicação de crônico. E foi muito curioso esse projeto porque eu estava conversando com o diretor de uma operadora de saúde, ele falava assim, Anderson, se eu tenho aqui 10 milhões em caixa, 5 entra em hemodiálise, pô, isso vira pó e... Né? Aí, tô entendendo. Aí eu perguntei para ele, não, vamos pensar em alguma coisa, né, que dê alguma previsibilidade nisso. Aí eu lembro dele perguntar para ele, você tem... A história do prontuário na saúde, isso era... Quantos anos atrás? 8 anos atrás, tá? Não, isso é lenda no Brasil. Aí que eu fui descobrir que o prontuário eletrônico até hoje, né, patina, né, gente? Aí eu lembro de perguntar, cara, que idade que você tem, maluco? Né? Aí ele foi bem sincero, eu falei, cara, eu sei o que eu pago ali pelos procedimentos, modelo de negócio é por né, pagar o operador, o prestador de serviço e tal, né? Aí foi uma tese de doutorado isso, em que a gente pegou o código TOOLS. O código TOOLS é o código identificador único do procedimento que você vai fazer. Então, clinicamente, ele não fala nada. Ele só diz assim, fiz um raio-x do tornozelo. É só isso que os operadores enxergam de cada um de nós, entendeu? Que ele teve que pagar um prestador. O Anderson tomou dipirona na veia intravenosa no pronto-socorro. É só isso porque ele tem que pagar aquele prestador, tá entendendo? Agora, o contexto clínico disso, você não tem, né? E aí a gente desenvolveu uma IA que foi até premiada pela Johnson & Johnson Global com um projeto extremamente inovador, porque eu consigo olhar para esses dados que são financeiros e dizer assim, daqui 6 meses essas pessoas vão ter eventos graves de saúde, entendeu? E funciona bem para esse grupo de crônicos de progressão lenta, como, por exemplo, diabetes, certo? Que é controlável, é evitável, mas uma boa parte, por N razões, até mesmo educacionais, não cuida bem. E onde que o negócio se paga? Porque, de toda forma, você vai ter que cuidar das pessoas, né? Só que quando você traz ela, né? Vamos supor o seguinte cenário. O João tem diabetes, e aí a IA identifica ele, daqui 6 meses vai dar um evento grave de saúde, e aí você traz ele para um cuidado mais próximo. Aí você vai lá, faz um check-up e vê que ele já está ali com 92% de obstrução numa artéria. Ele vai ter que fazer angioplastia do mesmo jeito. Só que se ele faz de forma eletiva, é uma coisa, né? Se você deixa o negócio progredir, ele vai ter uma parada. Se ele não morrer, e se ele não ficar com sequelas, aquilo vai custar 3 vezes mais porque ele entrou pela emergência. Tá entendendo? Não, né? você está diminuindo o risco e antecipando o delta de prevenção. Exatamente, né? E o custo de emergência na saúde, quem atua em saúde sabe que é muito pior do que o eletivo, né?
os mesmos procedimentos, fora os riscos clínicos e tal. Então, eu acho que esse foi, talvez, a nossa melhor entrega no setor Está de no saúde. mercado. Está no mercado. Operadoras têm usado, Não, quem- não, esse foi um produto que eu confesso que, assim, eu acho que foi uma das coisas mais brilhantes que a gente fez, mas que em termos de business, a gente esperava mais, tá? Penso eu que talvez uma parte modelo de negócio, outra parte pela saúde ainda ser muito reativa. Cultura. O modelo de negócio é muito ruim, do tipo, eu transfiro isso no final do ano para mensalidade e tá tudo certo, né? Então eu acho que isso é uma coisa que dificulta um pouco a Legal. evolução lá. Mas está em pé o business. Sim. Tá em pé. Eu sido monitorado nessa altura do campeonato, entendeu? O que não aconteceu. Mas aí são questões já mais de mercado, mais de fricção de produto, né? E por aí vai. Esses projetos nascem patrocinados já com uma ideia de Sim. uma organização, ou Sim. seja, a empresa traz a ideia. Isso. E A aí gente eles viram discute, uma- A gente não faz pesquisa sem alguém Pagar. Perfeito. para dar um monetizar. rollout disso, tá? Eu sempre entendi que o Brasil tem cientistas brilhantes que já ocupam bem essa ciência de longo prazo, entendeu? Então, no final, a gente é muito bom em olhar o que está acontecendo na ciência, olhar o que são as demandas de mercado e tentar fazer um match disso, tipo um science to business, entendeu? E aí, às vezes, a gente recusa, né? Tipo assim, não enxergamos nada na ciência que te dê uma chance, né? E aí a gente precisa enxergar essa conexão, entendeu? Você já ouviu falar da Horus? Horus não é um nome... Uma empresa nova de inteligência artificial, aliás, é de uns grandes amigos nossos, que eles fazem um pouco desse trabalho. O Prevent, né? Que era Prevent. Pedro Batista, esse Prevent, isso mesmo. E aí ele está com esse projeto, eles estão indo super bem. É um pouco desse contexto que você falou. E ele pega a parte de custo também, né? Ele pega muito leito, custo, material. É bem legal. que você tem uma proliferação de câmeras de vigilância hoje, né? E aí isso ou é armazenado ou vai para uma central de monitoramento, certo? E 99% do tempo não acontece nada, óbvio, né? Mas... Tá bem, né? Então, o que é a solução que a gente ajudou a fazer? É que quando tem algum evento de interesse, isso vai para a tela de alguém. Tá entendendo? Quando tem esse 0,1%, esse 1%... Aí ele cria um evento e... Isso. Porque aí, por exemplo, numa central de monitoramento, ao invés de você colocar uma pessoa olhando ali 4 câmeras, que é talvez o standard, né? Você escala uma pessoa para 4.000 câmeras. Porque se tiver alguma coisa, estará na tela dela. Entende a mudança aí? Tá? Isso é possível porque as IAs entendem bem Action Recognition, que a gente chama, né? Em vídeo, certo? Então você consegue estabelecer isso para ganhar essa escala de monitoramento. Anomalia, né? Exato. E professor, como é que você pega... Porque você é uma empresa de RH também, principalmente. Sim. Né? E como é que você faz para selecionar esses cabra fera? Boa. Eu acho que dentro desse modelo de negócio que a gente faz, a atração de recursos humanos é uma coisa extremamente importante, né? Então, vocês devem estar se perguntando o que esses robôs estão fazendo aqui. Né? Então, me permita contar um pouquinho do último mês. Né? Eu convidei o Pedro, você quer entender onde que a gente trabalha algumas estratégias? Porque, pelo tamanho que é o C, assim, a gente não vive só de alunos da UFG. A gente, na verdade, tem pessoas contratadas, alunos, inclusive, em 14 estados diferentes. Né? Então, a gente pesca bem por aí. E pesca antes de vocês no mercado. A gente usufrui exatamente antes do mercado, certo? E aí, já tem muitos anos, inclusive, que a gente patrocina Olimpíadas Científicas. A principal delas é a de robótica. E por quê? Porque as outras, você vai lá, faz uma prova e vai para casa. É uma habilidade boa, você descobre muita gente boa, sim. Mas na de robótica tem uma característica importante que são as das soft skills. O cara é em equipe, trabalha sob pressão, é uma semana, é bem divertido participar dessa semana, inclusive. Tá? Então, sempre foi um celeiro de recursos humanos para nós. Tá? E a gente tem N histórias muito interessantes nesse sentido. Então,
Esse ano mundial foi no Brasil, a gente ajudou a trazer, o Pedro esteve lá e ele entendeu um pouquinho dessa nossa estratégia também, né? De descobrir esses talentos por aí. E aí a gente vai, contrata e dá uma lógica meritocrática. O cara às vezes está lá no 3º ano de sistemas de informação de uma universidade do interior. Cara, esse cara ele desponta muito ali com uma oportunidade, entendeu? E os nossos parceiros também aprenderam a contratar dentro desse pool, né? Então isso faz parte de uma estratégia para a gente continuar descobrindo e fazendo esse matchmaking. Então agora vocês vão saber por que a gente vai ter uma liga, né? Liga de robótica. Uma liga de robótica de humanoides dentro do evento AI Brasil, dia 30 a 31 de outubro, né, prof? Exatamente. E é super legal, gente, assim, é um perfil da Olimpíada de Robótica, é um perfil empreendedor de lá. Entendeu? Eles só não sabem disso. E a outra coisa também, né, prof? Só para você, no primeiro ano, como é que você faz no primeiro ano? Porque tem uma coisa bem legal, né, que eu gosto de falar muito de cultura. E cultura é esse engajamento, esse tesão que as pessoas têm. E ele faz uma coisa que é surreal. Conta o que você faz no... Eu recebo os alunos na minha casa. Eu sei que não é o que se espera de um professor, né? Mas todo ano, eu e minha esposa, a gente abre a nossa casa. E é uma casa de frente a um bosque, com um lago. Tem um espaço muito legal. E aí é o dia inteiro de um churrasco, né? E todo ano eu tenho que mandar áudio para algum pai ou mãe explicando que não é trote. É sério, todo ano. Pessoal, minha mãe não quer deixar aí não, porque ela de certeza que é trote, que eu tô sendo muito ingênuo. Aí eu falo, não, passa o telefone da sua mãe, eu falo com ela, não tem problema. E quem que paga o churrasco? A turma anterior, eu só sei da casa, certo? E eu falo para os alunos que, por questões de aspectos regulatórios do Brasil mesmo, o professor tem limitação do que ele pode ganhar. E eu falo para eles de uma forma muito transparente que eu trabalho pela comida, certo? Essa é outra coisa legal. Então, eles me levam para jantar, né? O Pedro, inclusive, foi em um desses, né? Quantas pessoas tinham lá? Puta, tinha acho que umas 30. 50 aí? 50? Ou 60? Ah, porque tinha todo o pessoal do que que o Heinz participou. falou. Isso, foi 60? Era um cara que foi promovido, ele pagou para todo mundo, estava no evento, e a gente estava com muita gente lá em Salvador, certo? Aí quando veio o ônibus, parou na frente do restaurante, certo? E era uma pessoa que estava pagando, que era ele não é aluno mais, mas ele atingiu um cargo de gerência dentro do centro, é um talento precoce, certo? E ele pagou a conta inteirinho, deu 10 pau, né? Mas enfim, então eu recebo todo ano, né, os novatos lá na minha casa, certo? Para fazer a rádio aluno funcionar. A rádio aluno funcionar. Rádio Para peão. você vender o sonho de que você está num lugar que é possível, que depende só de você, certo? Então o aluno ele entra, primeiro conselho que ele recebe do veterano, cara, tira nota, aí vão te chamar para o melhor projeto. Vocês sabem qual a média da graduação de IA? A média do curso é 8.3, gente. Nem no ITA eu vi isso, sinceramente. Tá? Mas aí você edita essa parte aí, viu? É o melhor produto que a gente pode vender, sabe? E tem funcionado bem essa máquina de RH. Então, olha, eu fico até emocionado, né? Tô aqui filmando, né? Porque isso aqui é um testemunho legal. Olha que isso não existe no mundo, pessoal. Isso que é Brasil. Vocês têm noção disso? No interior de Goiânia. Olha o que esse cara faz. É surreal. A beleza que a gente tem nesse país. Né? Que ele vai lá, se dedicou, conecta com as pessoas. E isso que é o nosso grande diferencial como país. Essa conexão, esse tesão que a gente tem. Então olha o exemplo dele, técnico, universidade pública, num país onde a universidade pública não pode ter parceria privada. Ele monetiza a educação dos caras. Meu, surreal. Inclusive, no ano passado, né, lá em Boston, eu esfreguei isso na cara, assim, a gente criou um modelo de negócio, vocês não dão conta, né? O cara tem que pagar, né? A gente está pagando, enfim, mas só para ter um momento, pelo menos, de autoestima, né? Não. E é isso que a gente quer trazer também nesse evento, essa coisa de
de trazer essa autoestima nossa, né? Porque a gente fica muito, americano, americano. Né? Então, Goiânia, interior do país, e a gente dia 30, 31 de outubro, né, prof? A gente vai invadir São Paulo e vai trazer 300 alunos, né, para fazer uma coisa imersão com as pessoas, para 10 mil pessoas, né? E vai botar a Cília, vai botar a Simcar, que é uma startup que faz robótica no last mile, no primeiro mile do iFood. Está em top 10 de robótica. É a nossa Embraer de 4 rodas. Embraer de 4 rodas. Pra vocês verem como hardware, que é uma coisa surreal para você fazer. E os caras... Né? E começou, sabe aonde? Lá, na Olimpíada de Robótica. Olimpíada de Robótica. Então, a gente precisa mostrar isso. Simples assim. E com a IA, vai falar, pô, que tesão. E que tesão. Pá! E o ano que vem a gente vai encher estágio, né, prof? Isso aí. Porque é simples a gente trazer esse tesão nas pessoas. Então, prof, uma salva de palmas para você. Obrigado. Obrigado mesmo. Pedro, a gente precisa de pessoas com poder de influência para gerar esse movimento de democratização realmente da inteligência artificial. Pode parecer piegas, mas não é. Sim, o que a gente quer é que com este evento a gente chegue nos pequenos e médios empresários, para que isso chegue nas famílias, né, que esses empresários ajudam a desenvolver, né, dentro de suas empresas, e para que isso vá cada vez se distribuindo mais para a população, chegando até... A gente conversou um pouco esses dias, as empregadas, né, a gente está falando com a Roberta ontem, né, chegando até as empregadas, ao pedreiro, ao cobrador de ônibus, aos motoristas. A intenção é realmente fazer com que as pessoas passem a ter este conhecimento e utilizem a inteligência artificial em seu dia a dia, né? Então, o principal ponto aqui desse encontro com vocês e dos próximos encontros e da nossa área VIP no evento é justamente ter esses fomentadores, né? Ter pessoas que realmente consigam gerar isto conosco, né? Que são pessoas que estão bem posicionadas e que conhecem do mercado e têm condições de disseminar isso conosco. Olha o que acontece aqui. A gente foi lá na ceia, vamos pegar os alunos para aplicar em empresas que não têm conhecimento de IA. Porque a gente quer falar que Goiânia é a capital da IA, mas a gente só pode falar isso, né, prof? Se a gente, além de ter a ceia lá, ter as pessoas fazendo muito IA. E é o que aconteceu, a gente deu bolsa para 2, 3 alunos para fazer uma imersão todo sábado e para ensinar. E o que foi maravilhoso, no primeiro evento, ao invés de o cara chegar lá, tecnês, ele falou, olha como é que você faz o teu e-mail melhor. Olha como é que você faz planejamento estratégico. Olha como é que você faz planejamento comercial. E quem tem empresa aqui sabe, né? Planejamento estratégico, um tempo atrás, nós tínhamos que contratar uma consultoria, né, mano? Custava uma baba de dinheiro. Aí os caras lá, aqui, tudo ricaço, que estacionaram uma Porsche na frente do Hub Cerrado. Pô, caralho, posso fazer isso? Puf. Então a primeira aula não foi sobre IA, foi sobre como é que você dá acesso a coisas maravilhosas que antigamente era super caro. E aí, mas o melhor de tudo é que a gente pegou 5 alunos e ele trouxe a turma inteira. Até me arrepia quando falo isso. Trouxe a turma inteira para ajudar, né, prof? E aí, porque eles querem pagar a universidade. Então, a formatura. Quer pagar a formatura dos caras. Tem lá outro cara que fez robótica. Então, tem tantas histórias que é isso que a gente quer fazer contar. Então, Tati, tem outras coisas que você quer falar um pouquinho, que senão eu fico aqui falando. Não, é que você fala tão apaixonado, assim, pode falar. Não, então eu vou falar. Então tem a parte do túnel, a gente quer trazer crianças, então a gente já faz um projeto social. Vai ter uma questão social também. A questão social a gente já pagou, deu bolsa para os alunos. A gente vai ter uma porrada de imersão, a gente vai ter uma arena, porque a gente quer simbolizar o que é. Onde que nasce a cultura? Onde que nasce o tesão dos filhos pelo futebol? Quando o pai leva o filho no estádio e aquilo impacta a criança. E a gente quer simular a mesma coisa com a IA. Se o pai leva o filho,
Se o filho leva o pai, vai no estádio e vê um robô e fica emocionado, ele vai falar assim, puta, eu quero fazer aquela merda, né, prof? E é surreal como as crianças interagem. Porque para ela é uma coisa assim fantástica. Então, a nossa ideia é junto, puta, fazer uma arena. Vai ter uma arena. A gente tem uma liga que a gente vai fazendo. Compramos 14 robôs, né, naquele evento, né, todos campeões da liga, né? Campeões mundiais. Mas a ideia é que eles vão ter que ser programados por esses alunos que estão em 5 universidades federais e com a bolsa paga pela ceia. Vocês têm noção disso? Uma universidade federal está dando bolsa para outras 4 universidades. Olha o exemplo que isso vai fazer, né? Então, a gente não quer fazer essa parte dos robôs, porque eles têm que ser têm que ser programados, né, pela IA. Então eles vão ter que... São autônomos. São autônomos. Então, você põe o robô do lado da arena e ele sai. É surreal. E faz gol. Mas isso precisa ter um cara esperto, né, computando, né? E lá nessa World Cup tinha os caras que ele foi lá, pô, teve um cara do Inter que estava perdendo o campeonato, aí o cara pôs lá a IA e no dia seguinte ele ganhou. Ele falou, pô, esse cara... Ele não dormiu. E ele não dormiu. Esse cara eu vou contratar. É, exatamente. E era do Ita, né, prof? Sim. A gente patrocina esse time. Então, porque o que é o problema do Brasil? Todos os nossos talentos, temos muitos talentos que estão lá trabalhando para as Big Tech. A gente, nessa jornada desse evento, a gente está descobrindo o Rogério, que é o cara que ajudou a Microsoft a dar a ideia de fazer os agentes. E é um brasileiro. Né? Mas está lá, está escondido. Então tem vários caras brasileiros que estão nessas Big Tech. Então, E não pode nem vir palestrar, né? e não pode nem vir para levar porque, puta, é segredo de Estado. Então a gente, nesse evento, a gente só vai dar palco para talentos brasileiros, esportistas. Então vamos ter lá, o Thiago vai estar lá conversando. Né? Vai ter um palco só de inteligência humana, vai ter filósofos. Então vai ser bem legal. Vai ter um aplicativo que vai certificar as pessoas. Porque a IA é tão maravilhosa que a gente quer falar que a pessoa que não sabe nada, a gente vai fazer a interação. E aí tem a IA Fácil, que é do outro professor Celso, que ele fez junto nesse projeto da IA Fácil, para ver quem as pessoas, qual que é o nível de maturidade que elas têm. E aí elas vão aprendendo. Então vai ter uma certificação no aplicativo. Por isso que um dos principais pilares é realmente a curadoria no evento. Então, assim, a gente está sendo extremamente chatas. Falo chatas porque somos eu e a Rafa. Com E a só apresentar aqui curadoria. as pessoas aqui. Tem a Rafa, que está a head do evento, né? Que está fazendo toda a parte operacional. A Tati é CEO da porra toda, né? Eu sou executiva de inteligência artificial, então assim, eu sou técnica. E aí conheci esse doido e topei o desafio de montar esse evento, que é um negócio totalmente novo na minha vida e tá sendo sensacional, né, Pedro? Assim, a gente sofre juntos, a gente fica feliz juntos, né? A gente tá aprendendo muito juntos com o evento. Mas um dos principais pilares realmente é a curadoria. Então a gente está sendo muito criterioso com quem a gente vai colocar nos palcos. E também com a execução dos workshops, né, que serão são diversos workshops ocorrendo de forma simultânea no evento, justamente porque a gente quer que as pessoas saiam de lá com algum tipo de aprendizado e esse aprendizado seja certificável. Por isso que o Pedro está falando dessa questão do aplicativo. Então, um dos pontos principais é que realmente as pessoas saiam de lá dizendo: aprendi algo aqui e vou aplicar. E que isso seja, de alguma forma, transformado num certificado para ela. Então, tem um time do Pedro da Conf trabalhando nessa certificação também através do aplicativo. E isso é algo único, né? Assim, a gente não viu isso ainda em nenhum outro evento. As pessoas, elas falsificam. Eu sou expert em fraude. Então, toda essa certificação vai ser em cima de blockchain no aplicativo. Isso. E vai ser interativo. O cara não vai poder, ele vai ter que responder ali. Então, ele vai ter que... O conteúdo do evento, ele vai interagindo e vai fazendo as perguntas e falar, pô, você tem uma proficiência XPTO. É isso aí. E a beleza da IA é que ela tem a singularidade, ela individualiza, né, para aquela pessoa o conteúdo. E aí tem mais, apresentando o time, que é a Rafa, a Tati, o Edu, que é da Monk, que faz toda a parte da nossa comunicação, então obrigado aí pela... E aí tem algumas pessoas aqui de IA, que é o
O Murta, que tem a Lookbox, que presta todo o serviço, que faz IA desde quanto tempo? Faz 12 anos. 12 anos, ele escreveu um livro de arte de GPTA, né? ChatGPT. Já puxei ele, vai ser um dos nossos mentores. A gente vai ter mentorias também lá no evento, em cima de cases e necessidades que a gente vai mapear antes com o evento. Ele é muito para pequenos e médios empresários, né? Então a gente quer com isso fomentar realmente o aprendizado desse público. E aí a gente vai, de forma prévia ao evento, selecionar o que seriam os principais dúvidas, né? Os principais pontos de dor desse público, para que a gente monte com alguns executivos e empreendedores mentorias lá dentro. Então, Murta, você já sabe, já te falei. Fica o compromisso já aqui registrado. Então aqui tem mais, o Marcos também da Arizona, tem aqui amigos meus da Endeavor, que eu falei, pô, vou fazer um evento, e eles se prontificaram aqui, qual foi o que primeiro me apoiou aqui, né? E nem, ele tá trabalhando com engenharia civil, eu falei, pô, então até você tem 3 meses para você fazer um projeto de engenharia civil, então ele que faz todas as paredes desses prédios, aí ele tem um cara que faz, o Valério tem uma tecnologia fantástica também de blocos, né? Todos os prédios aqui em São Paulo, é você que faz as paredes. Alguns. Então ele que é. O Marcos tem da Arizona também, que tem a parte que faz toda. Tem mais alguém que faz IA aqui? O Marcelo faz IA? Na Arizona. É verdade, puta! Desculpa! Agora eu também, Marcelo, Agora? desculpa. Olha só, a gente fala com tantas pessoas, né? E Eu aí... nem conheci o Thiago. Não, aí o Marcelo tá junto com o Marcos. Sim. Né? Daí a gente conversou. Não, já tô... Ô, Marcelo, você vai dar evento. mentoria lá também, tá? Me ajuda nesse evento. Tem uma jornada fantástica aí de como é que você põe IA. Porque qual que é o desafio de IA? É mindset, é cultura. É você parar de ter o medo. Então a nossa ideia é dar muito impacto nas pessoas para que elas falem assim, uau, isso não é contra mim, isso é meu favor. Então a gente vai trazer vários cases, né? Falando da história das empresas, porque tem muita gente que fala que faz. É que nem sexo adolescente, né? Fala que faz pra caralho, não faz porra nenhuma. Entendeu? E aí, então a IA tá nesse layer, assim. Isso aí mentira também. Isso aí mentira também. Desculpa as meninas aí, mas então é isso. E aí o que mais que tem, Tati? Me lembra aí? O túnel. Isso, a gente tem o túnel, a gente tem as 11 arenas de conteúdo. Os 11 arenas de conteúdo, isso. boa. Então, os pilares de curadoria, todo o hands-on, né? O que a gente vai ter de workshops, os principais motes, realmente, né? A gente ter o desenvolvimento lá de soluções. A gente tem o pilar cultural também, e o social, né, Pedro? E o social que a gente vai trazer. Isso, a gente vai... Essa que já está fazendo com a IA Fácil. Isso, com a IA Fácil. Vendas, né, que a IA ela impacta vendas e back-office, né? Hoje o professor estava o dia inteiro num evento de Law Tech, né? Que ele fala, quer falar um pouquinho no evento? Essa ideia a gente acaba. Porque senão a gente vai tomar mais vinho, vamos o Brasil ele é extremamente propício para a tecnologia no ecossistema de Lautex. Primeiro, a janela tecnológica é favorável, você tentar fazer isso antes de 2020, você não tinha janela tecnológica, né? E essa característica de ser uma federação, as leis majoritárias serem mais federais, você não precisa aqui, mas faz com que a gente tenha, Zavaglia chegou, tenha um ambiente bem propício. Tem a questão dos tribunais do meio, que é um risco do negócio, mas surpreendentemente de alguns anos para cá há uma colaboração para que o ecossistema se desenvolva. Eu fui descobrir recentemente que o Alexandre tem um papel determinante nisso, porque quando eu conheci eu falei, não, a gente não fez menos coisas de Lautec, a gente sempre achou isso um risco, porque o tribunal ele teria condições de ferrar todo o ecossistema. Eu acho que vocês entendem o porquê, né? Mas, ao contrário, não, aconteceram movimentos que isso, na verdade, foi no sentido contrário e criou todo o ecossistema, e é uma situação que é muito propícia. Eu acho que o Brasil certamente é um dos ambientes mais inovadores e propícios para a Lautex, né? Então, hoje e amanhã aqui em São Paulo está tendo esse evento das
Lautex, Legaltex, né? Eu fiz a abertura do evento hoje e algumas startups que a gente apoiou, né? Estavam lá, né? A gente ajudou a fazer várias coisas aí que são aplicáveis hoje nesses produtos de Lautex. Só para vocês entenderem um pouco. Se apresenta, chegou de Brasília. Se apresenta, Zavaglia. Fiz o Zavaglia. Brasília lá ajudando nesses problemas. Você fala um pouquinho aí do... Não, eu trabalho desde 2015 com IA, comecei na área do direito e criei o primeiro curso do Brasil de ciência de dados aplicado ao direito. Porque o Brasil tem vezes que a gente tem, para o bem e para o mal, né, 80 milhões de processos em andamento. Só que é o único país que na Constituição os atos processuais são públicos. Então na Europa os dados são fechados, nos Estados Unidos os dados são pagos. Então eu participo de vários projetos, um deles em conjunto aqui com o Anderson. E para vocês terem uma ideia, nós conseguimos construir com essa base de dados uma IA jurídica em português muito antes da IA generativa. É isso mesmo. E isso virou um grande caso mundial, né? Então eu dou aula na Universidade de Lisboa, tive a oportunidade de falar 2 vezes na ONU, no AI for Good, que é o evento mais importante do mundo sobre esse assunto, mostrando o nosso Big Data. Assim, a gente tem um Big Data em conjunto de 60 milhões de processos com todos os documentos classificados, né? Porque a IA, ela permite a gente trabalhar nos dados não estruturados e os direitos, as petições, as decisões são muito desestruturados, você não tem uma lógica, né, de texto, etc. Então, foi um trabalho em conjunto que a gente conseguiu desenvolver e além disso, eu tenho um trabalho voluntário também de ajudar a Justiça, né, o Ministério Público, a AGU, entre vários outros órgãos. Estou lá no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, eu participei já de vários grupos de trabalho e um deles a gente ajudou a criar o Codex, que é hoje o maior banco de dados jurídico do mundo. São 360 milhões de processos com 15 bilhões de documentos. Então, talvez vocês possam perceber no dia a dia das empresas, né, só para vocês terem uma ideia, uma parte de automação com o processo eletrônico, em média, os processos já diminuíram 50% do tempo. Então, pensa isso, né, para economia, para segurança jurídica, para empresa de fora que vem para o Brasil. Então, quer dizer, a automação dos processos já teve uma aceleração muito grande nesse dia a dia. E ainda continua o gargalo, que é o dia a dia dos gabinetes, né, do próprio trabalho dos juízes de dar sentença. Então, agora com essa base de dados, o Codex, que está pronta, e agora o trabalho é classificar esses dados e começar, né, porque já são 170 projetos no judiciário mesmo, nos tribunais de IA. Então a gente vai ver, vocês podem ver aí nos próximos 3 a 5 anos também, né, um avanço muito grande nessa parte do trabalho do core mesmo dos juízes, né? E aí o ministro Barroso, agora recentemente, em função do risco, né, a gente trabalha muito com governança e ética também, há muitos anos, tem uma preocupação, essa questão de alucinação, juiz usando IA, então ele antecipou uma obrigação regulatória. Nós ficamos 1 ano lá no CNJ, trabalhando com que seria a regulação do uso de IA no judiciário, que foi aprovada agora no começo do ano. Então tem toda uma lógica de governança e, obviamente, né, o juiz no centro, a responsabilidade continua do juiz e todo esse trabalho acessório de suporte à decisão, de trazer informações mais precisas para ajudar na geração de minutas, né, de uma forma organizada que preserva o jeito de cada juiz pensar e escrever. Então é um projeto muito interessante que a gente acredita também que é um papel que a gente tem para ajudar o país, porque no final das contas, né, a justiça é um custo muito alto para nós. Então, até agradeço aqui também a parceria e presença. Obrigado, Pedro e a Tati, pelo convite, mas é um projeto também muito interessante que eu acho que impacta todos nós. Obrigado. Digamos, abrangente mundialmente. Ela veio ali de software de ERP, né, controle básico de contabilidade e processo de gestão de empresas. E hoje a fala foi toda voltada para o IA. E uma das preocupações da TOTS desse evento é justamente o público. Será que o público futuro, aí vocês falaram muito das crianças, né? Então assim, esse movimento que vocês estão provocando, ou estão iniciando, é o futuro usuário dessas tecnologias no futuro. Então assim, os empresários que não se prepararem para ter essas tecnologias para os usuários ou para os funcionários, o cara não vai ter profissional para trabalhar, ele vai ter dificuldade de contratar gente. É isso aí. Se não tiver tecnologia preparada para isso. Então, é um movimento que mexe com o lado social, aí como foi dito pela Tatiana, empresarial,
e político também, né? Então, assim, a gente vê que o Brasil ele está um pouco atrasado. Vocês estão tomando um papel até da política brasileira, né? Adiantando um assunto que eles deveriam estar à frente, né? E não estão. Por isso que um dos principais pilares é cultural. Exatamente. Então, assim, É cultura. É legal. Hoje, coincidentemente, o evento aconteceu hoje, né? Então, assim, casou dois eventos no mesmo assunto e todos falando do avanço do IA e a base do IA como dia a dia das pessoas, né? Isso é fantástico. Até os automóveis, né? Os automóveis aqui um tempo, aliás, já existem automóveis hoje. Fui para os Estados Unidos outro dia, fiquei impressionado. Fui em Miami, Orlando, sem tocar no volante do carro. Então, assim, só em momentos que ele percebeu que eu estava cochilando, ele me acordava. Então, assim, já é um avanço do que é o futuro da tecnologia no nosso dia a dia. Então, parabéns, a iniciativa é fantástica. Eu estou muito orgulhoso de ser goiano aí, principalmente nesse momento, que assim, o nosso estado sempre divulga muito o agro, sempre é o agro, e também o nosso governador lá fala muito de segurança, né, do estado e tudo mais, são as duas bandeiras principais. E assim, tão bom ouvir isso aí, e essa iniciativa do professor, né, nós ficamos assim, é uma iniciativa que serve não só para o Brasil, para o mundo. Isso. E eu acho que isso aí tem que ser divulgado, e é muito pouco divulgado. É uma bandeira tão forte, né? E que a gente vê que está precisando. E eu não sei, professor, o quanto que o senhor tem interagido também com o governo estadual para a gente poder cada dia mais falar sobre esse tema, né? Então, e querendo ou não, ter uma expressão muito forte nacionalmente, o nosso governador, né? Então é uma forma de divulgação também. Caiado, né? É o Caiado, ele é uma pessoa muito expressiva, né? Tanto que ele está tentando viabilizar a candidatura dele, não sei se vai ser possível ou não, mas é uma pessoa que está sempre buscando um espaço na mídia nacional, né? Então, eu não sei o que você tem feito, professor, sobre esse assunto da divulgação. Não, só para fazer justiça, sim, eles tiveram um papel super importante, tá? Eu acho que da fase de 2019 para cá, na verdade, foi uma ideação do próprio governo, vamos fazer isso aí ficar maior, e a minha resposta na época foi que não, tá? Porque operar isso dentro da universidade, obviamente, tem algumas dificuldades, tá? Mas foi o que deu um pouco de coragem para a gente fazer uma nova ampliação, tá? E se você entrar lá no meu Instagram, você vai ter um vídeo em destaque lá no meu Instagram dele falando de mim. Então, só para dizer que esse apoio sempre teve, sim, tá? Está pouco divulgado no eu reconheço essa dificuldade. Mas agora, a partir depois de outubro, vão explodir. Mas assim, eu só queria, já que eu toquei, né, dizer que tem um marqueteiro aqui. Eu como pai de duas meninas de 10 e 13 anos, eu e a Thelma estamos bastante preocupados mesmo, e esse é o termo, preocupados, tá? Mais do que entusiasmados, é preocupados. Porque, de fato, pela primeira vez, uma tecnologia está agredindo muito a forma como a gente pensa a educação. E uma das coisas que eu tenho conversado recentemente em Brasília, só que talvez com alguns passos ainda em ideação, é que a gente está muito atrasado nisso como país e que se a gente de alguma forma não atacar exatamente a formação dos professores, a gente está lascado, não importa o preço da mensalidade que você paga em escola, tá? Então acho que há um abismo hoje, porque essa geração aprende mais rápido, mais fácil, de uma forma mais lúdica, né? E só para fechar aqui, eu queria contar a minha experiência com a minha filha mais velha, de 13 anos. Eu levo ela na escola sempre que eu estou em Goiânia e aí ela gosta de ir estudando comigo, né? É uma forma que ela tem de se conectar comigo, ela sabe que eu gosto dos assuntos, e aí eu vou navegando com ela lá, né? Eu estou fazendo toda a minha vida escolar de novo com ela, certo? E aí, um certo dia que eu estava meio cansado, eu falei, Bia, olha o seguinte, deixa eu te ensinar aqui como é que você fala com a IA para você estudar, né? E aí eu ensinei como é que eu uso o Live, tá? E aí, que é uma tecnologia do Gemini que você realmente interage, interrompe, é mais natural, mais fluido. E agora ela estuda lá com a Gemini. E eu tô
morrendo de ciúme. Eu tô me sentindo substituído, escanteado, entendeu? Porque agora, quando ela quer estudar, ela vai lá no celular dela e começa a interagir. E eu, né, ensinei para ela exatamente como que, olha, fala que você é um estudante da 7º ano, sei o que. Cara, é impressionante como ele se adapta, né? Só que minha filha tem acesso a mim, né? E aí a Thelma, tá entendendo onde está nosso dilema. Nosso dilema agora. Então, assim, a gente está realmente muito preocupado, tá? Hoje à tarde eu até tive com o presidente da Fundação Itaú, a gente está discutindo algumas ações para ver se a gente intervém. É claro que de uma forma massiva isso teria que partir de Brasília, tá? Mas é uma preocupação que, olha, assim, não estou falando de business, não, eu tô preocupado mesmo, né, do que vai acontecer daqui para frente, porque os professores, né, por melhores que sejam, inclusive universitários, eles estão à margem disso. Tá? É impressionante a qualidade do ensino da época. Exatamente. É impressionante. Posso só colocar um ponto antes da gente? Uma pergunta que eu queria deixar, até por curiosidade, porque tiveram duas pessoas que me ensinaram muito, né? Onde o esporte entra nisso? Eu não estou falando sobre educação, não. Estou falando uma coisa que eu aprendi com duas pessoas que todo mundo aqui vai saber, que é a Bíblia Diniz e principalmente o João Paulo Diniz. O João me ensinou uma coisa, que o esporte é a maior ferramenta que a gente tem para a saúde e educação. Quem ensina a ganhar, ensina a perder. Esquece a alta performance que eu fiz, foi Olimpíada. Ensinamento, tudo bem. Mas onde está esse ponto? Por quê? Porque falta esporte na escola, falta ensinamento, saber lidar com cobrança, saber lidar com várias outras coisas que eu acho que hoje é a coisa que a gente mais está dependendo no Brasil. É esporte na escola. Esquece quando eu falo de Jogos Olímpicos e tudo. Por quê? Porque é a maior ferramenta de educação e saúde que a gente tem na nossa mão. E hoje o esporte virou um recreio. Então, dentro do processo, obviamente, de ensinamento de IA, beleza, tem tudo legal, mas cadê essa experiência que as crianças trazem do esporte e levam para a carreira? Eu falo assim, eu tenho vários amigos que não tiveram talvez o sucesso que o Thiago teve como conquista, Olimpíada, Pan-Americana, etc. Mas o que o esporte ensinaram para eles, hoje eles são grandes CEOs, diretores de empresa e etc. Então, eu concordo com tudo que foi falado sobre IA. Mas, por exemplo, até pelo ponto da criança, onde que a criançada está envolvida perante ao esporte? Eles estão realmente aprendendo a ganhar, aprendendo a perder, aprendendo a lidar com... Porque, gente, é copiar e colar, cara. O mundo inteiro já faz isso, Estados Unidos, Rússia, vários outros países. Assim, a gente não está inventando a roda, mas está cada vez mais de lado e eu acho que isso é uma coisa que agrega junto com o contexto da inteligência artificial, porque eu acho que cada vez mais as nossas crianças estão ficando mais distantes do esporte na escola, estão cada vez mais ligados em tela, cada vez mais estresse, cada vez mais depressão, cada vez mais ansiedade. Por quê? Porque a gente está deixando isso realmente muito de lado. Então, uma coisa que eu acredito muito é essa coisa do contexto entre o esporte na escola, que a gente concorda com tudo que foi falado, mas eu acho que falta essa experiência que, assim, na minha opinião, cara, não tem nenhuma ferramenta maior para a educação como o esporte. Gente, eu só mais que hoje, eu sou um grande fã. Aí, isso que eu ia falar, Se apresenta, Thiago. E só para dizer que uma coisa que eu conto para as minhas filhas, para os meus alunos, é que quando eu tinha 10 anos, a escola de Lajota que eu estudava em Catalão montou pela primeira vez um time de futsal. E aí a escola lotou o ginásio, gente, uma festa legal pra caramba, inesquecível, um dia inesquecível pra mim. Perdemos de 21-0. Certo? E eu conto isso pra assim, gente, eu não dormi por uma semana, mas aí no segundo jogo a gente perdeu de 20-1 e fomos eliminados. Mas só pra dizer que, de fato, o que você falou faz sentido e... Não parece. Eu acho que uma coisa puxa a outra, é um contexto que faz, eles são muito importantes juntos. Então acho que a gente tem que pensar, obviamente, sempre, beleza, a criança vai aprender, mas também se for tudo sempre muito fácil perante a AI, o primeiro não que ela tiver... A frustração, acabou. da frustração com o esporte é única. Eu na medalha olímpica, eu nadei contra o Phelps, minha vida inteira.
Então, assim, eu acho que essa coisa o Bernardinho falou muito bem isso, é você não desistir. Acho que está faltando isso muito mais na escola para as crianças mesmo. O primeiro não delas, hoje é tipo, então tô depressão. Não. Se deu errado, você tenta de novo. Se deu errado, você tenta de novo. Se deu errado, você tenta de novo. Até porque o desistir é o mais fácil na vida. A pessoa quer emagrecer. Deu 2 meses da academia, não quero mais. Pô, é o mais fácil você desistir. Agora continua. Então acho que é uma coisa que tem que ser agregada em conjunto. Acho que assim, trazer inteligência artificial, trazer educação, trazer o esporte, mas acho que é um conjunto de contexto. Muito bom. Marketing, o que eu tenho visto é a preocupação de que a inteligência artificial vai aniquilar o mundo, vai acabar com os empregos, vai matar as pessoas, a gente vai perder, enfim, o espaço. E o que eu tenho falado é o seguinte, como a gente faz e o que a gente faz vai mudar. Não tem como a gente lutar contra, mas quem a gente é não tem como substituir. Contanto que a gente seja relevante para ocupar o nosso espaço no mundo. Então, eu tenho um programa que chama Manifeste, que é o que eu faço no marketing, fazer com que empresas se manifestem através do conceito, do posicionamento, da maneira correta no mundo e ocupem seu lugar. E aí eu tenho contado histórias de pessoas que se manifestaram e mudaram o rumo da vida. Eu acho que é isso um pouco, que a gente tem que ter um pouco de equilíbrio. Quando você fala do esporte, eu acho que não é o esporte em si, mas é o equilíbrio da gente ter a vida esportiva, da gente ocupar o nosso espaço no mundo de maneira equilibrada com a inteligência artificial. E o que eu acho é que a gente vai entrar numa era de altíssima capacidade intelectual. Assim, não só artificial. Porque esse olho no olho que a gente tem aqui, isso aqui não tem como substituir, cara. Assim, a gente olhar e conversar em alto nível, assim, não tem como trocar isso aqui. É só estudando mesmo, lendo, indo em livraria. Eu falo que livraria é o Instagram, esse é o algoritmo. Faça o que é pra você e o que não é pra você. Não tem freio, não é? Então, enfim, tenho colocado esse projeto aí. Acho que é bacana esse equilíbrio aí que você tem. Que você falou. Então é isso. É a medalha olímpica. Então tem aqui, e ele vai estar no evento, não é à toa que a gente trouxe esse tema aqui, e a gente vai também falar sobre isso, né? Um estádio, vai ter a bandeira brasileira. Albertinho, fala aí um pouco da tua história aí. Você e o Thiago, porque eu quero... Né? Bom, minha história com o IA primeiro do que o Thiago, não conhecia nada. Aí uns anos atrás ele escreveu um texto, eu olhei no Instagram dele e falei assim, Thiago, isso aí não foi você que escreveu. Ele falou, porra, esse negócio... Não foi assim nessa educação não, tá? Foi nem fudendo que você fez. Aí ele... Não, entra nesse negócio aqui, chat GPT e tal, que escreve texto, você fala, ele põe lá. Eu nunca entrei. A minha relação com o IA da geração antiga é o exterminador do futuro. Estou preocupado com o que vai acontecer se a Sarah Connor vai ter que vir aqui para matar alguém no futuro. Essa é o que eu conheço de IA. Conheço bem pouco. Conheci agora com o Pedro lá em Florianópolis. Aliás, eu fiquei assim, vi o que ele fez ali na mesa, a gente conversando de projetos, de natação, de esporte, e o tanto de informação que deu e a formatação. Testei depois em casa e ela até já me chamava pelo nome, eu achei legal isso, fiquei feliz, né? Mas a minha relação com o Thiago, eu trabalhei 25 anos no Clube Pinheiros, tive grandes atletas lá, um deles foi o César Cielo, e treinava mais comigo aqui no projeto lá, que eu estava falando com o Eloy, e por causa do Gustavo Borges, que também foi um atleta meu.
E ele veio com 15 para 16 anos aqui. Depois de um tempo ele tentou alguma coisa nos Estados Unidos, não gostou muito no primeiro momento. E aí ele teve uma ideia de formar um grupo de atletas que iam para os Estados Unidos para tentar alguma coisa nova, porque estava difícil no Brasil. E ele teve a ideia de formar um grupo de 8 atletas na época. E a gente treinava aqui na Reebok, depois era o Projeto Aqua, depois foi a Reebok aqui da Vila Olímpica. E eram filiados, na época eram vinculados ao Pinheiros. Tal. E formar esse grupo, eu saí do Pinheiros para trabalhar com o Cielo nesse grupo. Nunca achei a ideia muito boa, não a ideia do projeto, mas do Cielo ser meu patrão, mas fui. E o projeto teve muitas coisas boas, outras nem tanto, até a minha relação com o César sempre foi meio de amor e ódio ali, altos e baixos. Ele tem um temperamento forte, eu também. Mas ele trouxe o Thiago. Você tentava quebrar o rolo. Você estava sempre boa, a gente não está em paz. E ele trouxe o Thiago. Ele falou, pô, o Thiago está lá nos Estados Unidos, está meio desanimado. Isso foi em 2011. Ele falou, está meio desanimado. Porra, no time dele na USC, tinham 16 medalhistas olímpicos. Então não era falta de inspiração, não era falta de um centro de treinamento bom, não era falta de um treinador bom, que ele sempre teve. Estava faltando alguma coisa e ele voltou para esse projeto que a gente tinha aqui e eu fiz tudo diferente. Quer dizer, tudo diferente do que ele fazia, eu fiz do jeito que eu fazia. Eu sou rotulado como treinador de velocista. No começo me incomodava, hoje eu até gosto, mas na época era a época que me incomodava ainda, porque eu era treinador e a gente treina qualquer tipo de atleta e de distância, mas por algum motivo eu tinha ficado mais ligado a nadadores de prova de velocidade. E quando ele veio, prova de 200 e 400 medley, era totalmente diferente do que tinha no grupo. Além de ter que treinar todos os estilos, ainda a distância era maior. E eu não tentei fazer o que os outros fizeram com ele, eu fiz o que eu fazia com os velocistas. Trabalhar mais detalhe, mais qualidade, mais o trabalho de preparação física, que ele não gostava muito. O Thiago, ele é meio assim, bonachão, gosta do movimento, ele é um cara assim, bom relacionamento com todo mundo, mas ele é bom de treino, difícil ganhar dele no treino. Os caras de crawl, os caras... É difícil ganhar dele, não é no medley não, no treino ali no dia a dia de ralar, ele é bom, mas ele era fraco no ginásio. E a gente fez esse trabalho, ele tinha uma pochetinha ali na época, e a gente acabou sumindo com essa pochetinha, e mudamos o trabalho na estratégia de prova dele. Ele tinha um jeito de nadar, a gente orientou de outra maneira. Basicamente foi isso, né? A gente mudou algumas coisas. Engraçado, ele veio muito mal emocionalmente, psicologicamente. Ele mesmo falou, médico, grande amigo nosso, que não está mais aqui, mas emociona de falar, o Gustavo Maglioca, mas na época ele estava, emocionalmente ele estava bem mal. Ele falou, 2011 ele foi para um campeonato mundial, ele nadou o 200 medley. Posso falar? Estou falando para cá.
E ele nadou 200 medley, tem eliminatória, semifinal e final. Ele nadou 1,57, pode ser que eu erre um pouco, ele sabe melhor que eu. Mas na eliminatória ele nadou forte, ele nadou 1,57, na semifinal nadou 1,58 e na final 1,59. E com o tempo que ele fez na eliminatória ganhava a medalha, que ele não tinha em mundial de longa. E ele estava bem, assim, ele falava, ele chorava, ele não tinha essa alegria que ele tem. E ele veio assim, e a ideia não foi por um psicólogo com ele, ele nem tinha psicólogo, né? Então, o psicólogo foi o time, foi o trabalho, foi o treino que ele fazia todo dia e que ele ia melhorando coisas que ele não fazia, que desafiavam ele. E ele, aí vieram as primeiras competições preparatórias, ele sempre nadando bem e feliz. E isso é que foi o psicólogo dele. E que faz sentido, porque, porra, a gente vai aprendendo hoje, tipo, a gente teve esse trabalho mental, a gente tá falando de 2011, e hoje tá essa coisa de saúde mental no país inteiro, né? E a gente começou lá atrás, porque, pô, eu falo muito sobre a natação, e pra gente é o seguinte, e pode parecer duro, tá? Cara, na natação não é igual basquete, vôlei, tênis, qualquer coisa, não. Futebol, você pode começar perdendo de 1-0, cara. Na natação você vai saindo a virada, filho, espera 4 anos pra tentar de novo. A realidade é essa, um CT de escola que te tira. Então isso gera uma pressão gigantesca. Então você não sabe nem se na próxima você se classificar de novo. Então todo esse processo vinha junto dentro do esporte individual e etc. Então é tudo isso que o Robertinho está falando um pouco. De 2011 para 2012, um momento interessante na minha vida, que foi pela primeira vez eu quis parar de nadar. Porque o Brasil sempre teve essa mentalidade muito grande de futebol e caralho, só interessa quem ganha e tudo. E durante muito tempo da minha vida eu fui 4º colocado. Eu sempre tive que ficar aqui 4º e último é a mesma coisa. E na minha palestra eu jogo muito e falo assim, cara, imagina se fosse o 4º mundo que você faz, cara. Qual que é a 4ª maior empresa do mundo hoje? E dou como exemplo meus adversários, o Albertinho sabe melhor do que ninguém, com certeza também sabe. Eu tive 3 adversários na vida que durante a Olimpíada de 4, 8 e 12, os 3 juntos ganharam 38 medalhas olímpicas. O Brasil inteiro, em todos os esportes, ganhou 42. Então, assim, foram caras únicos e que, por isso que eu falo muito sobre esporte, porque o esporte, independente de qualquer coisa, me ensinou a ganhar, a perder. E de todo adversário que eu coloquei como objetivo na minha vida, inclusive o Michael Phelps, que foi eleito o maior atleta do universo há pouco tempo atrás, eu ganhei pelo menos uma vez. Então, acho que é muito do acreditar, e o esporte dá essa coisa do acreditar. E realmente pode acontecer, porque todo mundo é humano, todo mundo pode errar. Então, acho que esse é por isso que eu comentei muito sobre o esporte, esqueci até um pouco essa coisa da alta performance, que, cara, isso é menos de 1%. Mas o que o esporte ensina para a vida, dos nossos filhos, da nossa família, eu tenho certeza que vários de vocês praticam hoje também. Cara, isso é único. Tá? Isso é único. Então, a disciplina, o saber ganhar, saber perder, isso é só o esporte que ensina. Então, eu sou um adepto, e muita gente me pergunta, e aí, seu filho tá nadando? Eu entendo a pergunta lá no final, né? E a história da minha vida eu quase morri afogado. Hoje eu tenho instituto e tal, faço isso aqui. E aí eu falo assim, cara, aprender a nadar em casa é igual à escola. Não tem escolha. O que ele quiser fazer depois para a vida dele, eu apoio ele. Mas aprender a nadar não tem escolha. Você vai ter que aprender e acabou. Então acho que isso é o grande ponto que eu trago para minha vida. Independente das 4 Olimpíadas, 7 mundiais, acho que esse é o maior ensinamento que hoje eu vejo, eu trago para meu filho, assim, é o esporte, o quanto ele te ensina futuramente, o quanto ele ensina para sua vida. Acho que a alta performance é legal? É. E honestamente, eu torço para que ele não queira ir para alta performance, porque ele tá ferrado se ele for. Principalmente na natação, coitado. Boa. Mas é isso. Obrigado, Thiago. Obrigado aí. Foi falado mais a nível da formação. Falando de alto rendimento, tem alguma coisa? Eu vejo muito associado a dinheiro, a verba, né? Então, por exemplo, a CBF talvez tenha como financiar um programa de IA para monitorar atleta e jogada, enfim, treinamento.
Outras confederações talvez não tenham. Não sei, estou falando aleatoriamente, mas eu vejo que um grande pulo aí é a gente conectar todo o staff que trabalha com atleta, o preparador físico, o fisiologista, o fisioterapeuta, o médico, o treinador, tudo num programa onde todo mundo tem acesso quase não, imediato do que está acontecendo com o atleta. Né? Ele treinou na água, na quadra, ou na modalidade dele, e essa informação está rodando com todo mundo ali. Né? Eu digo isso porque eu tive atleta que, para ele fazer uma posição aquele nado submerso, né, que eles têm, e é uma velocidade alta, ele tinha um problema funcional. Eu tive que chamar o fisioterapeuta e o preparador físico para trabalharem a musculatura dele, para ele poder melhorar a postura e conseguir fazer aquele movimento com qualidade técnica. E se todo mundo trabalha junto, né, a gente já tentou, mas não com inteligência artificial, né? E eu acho que seria um salto a gente poder conectar o atleta, que é o centro do trabalho ali, da performance que a gente está buscando, com todo esse staff técnico. Eu não sei se tem alguma coisa nesse sentido já. Testando todos os times da Califórnia de basquete, então tá no Golden State e tal. E esse shot ele dá os avisos que a pessoa tem que usar, o atleta tem que usar o tempo todo. E ele avisa pelo app para todo o time, para todo o staff. Não sei como tá a questão de ecossistema, quem pode ter acesso, mas quem contrata são os times. Eles vão testar agora com a CBF e com os 3 ou 4 times de São Paulo. Então é um brasileiro. Isso aí é foda, sabe por quê, cara? É muito legal, mas eu vou até te falar por uma geração que é a geração Deus me livre, que é a nossa geração. Ou seja, se para um Uber aqui sem motorista, você fala, Deus me livre. Eu não vou entrar nesse carro, sei lá se ele vai para um barranco, para onde ele está indo. E tem a geração graças a Deus. Que a geração graças a Deus é aquela que fala, peraí, mas você entraria com um motorista ali dentro? Esse cara tá bêbado, esse cara... Então é assim, ó, a geração abaixo da minha filha, que tem 15, por exemplo, ela é a geração graças a Deus. A senhora, quando ela vê o McDonald's entregando o sanduíche sem uma pessoa trabalhando, a geração Deus me livre fala, vamos boicotar o McDonald's. Eu concordo. Só que vai acabar. Mas quando você dá uma parada para um cara que comanda aquela área... 20 anos, 23 anos, aceita toda a tecnologia possível e quer economizar. A gente chama de braço curto na nossa geração, né? Eu tenho 40 anos, eu sinto muito essa diferença. A galera de 20 anos, tudo que puder fazer pelo celular e não levantar, faz. E a gente não, a gente gosta de ir lá e pegar na mão na massa e fazer, e prefere garantir que está feito, que tem um motorista que vai levar a gente pelo lugar certo, achando que a pessoa sabe mais do que a máquina, de repente, já com todo o mapeamento da cidade. E eu acho que é justamente isso que a gente tem falado e tem trazido como modo do evento. É misturar as gerações do micro e pequeno empresário, que tem muitos jovens e muitos mais velhos, mais maduros, trazer as grandes indústrias que já estão trabalhando com inteligência artificial, já sabem trabalhar, não tem mais medo de mexer com isso, e trazer para a galera que ainda não sabe, dizer o quanto isso é importante e tirar esse nosso preconceito de que dá para viver com ela sem perder nosso espaço, sem perder nosso grande rendimento, e ao mesmo tempo mostrar para a galerinha nova que não dá para ser o excesso, não dá para ser extremo, não dá para ignorar a vida real só porque a inteligência artificial pode facilitar a nossa vida. É muito tentar dizer no evento que a gente usa a tecnologia como uma ferramenta e não uma substituição. Eu ouso dizer que acho que é muito isso que a gente está tentando fazer no evento, é quebrar um pouco esse paradigma e mostrar para todo mundo o quanto que a gente pode adaptar a inteligência artificial na nossa vida. Então, acho que é pegar... Tem que fazer um moonwalk e fazer assim. Isso! Isso aqui é da faca, né? Acho que é rebutão, né?
O negócio funciona, cara. Pega lá, dá um tchauzinho. Pegar ali. Atenção.